Normas Jus Cogens. O grupo é composto por Caio Henrique, Júlia Beatriz, Letícia Stephanie, Maria Flávia e Roberta Milena. O que são as normas Jus Cogens? São normas que impõem aos Estados obrigações objetivas que prevalecem sobre qualquer outra. São um conjunto de normas aceitas pela comunidade internacional que não podem ser objeto de derrogação pela vontade individual dos Estados, de forma que essas regras gerais só podem ser modificadas por outras da mesma natureza. Como tem no slide, seria ele o conjunto de normas que, no plano do direito da agentes, impõem-se objetivamente aos Estados, a exemplo das normas de ordem pública, que em todos os sistemas de direito limitam a liberdade contratual das pessoas. As funcionalidades das normas jus cogens. A descentralização do poder na sociedade internacional tem caráter congente, norma de direito internacional geral, em relação às quais não podem os Estados pactuar em sentido distinto, tendo em vista serem obrigações de caráter absoluto. Elas protegem os direitos humanos, como a proibição de tortura, escravidão, genocídio e crimes humanitários. São normas que impõem Estados obrigações objetivas que prevalecem sobre qualquer outra, como eu já tinha dito anteriormente, e protege também os pilares da ordem pública internacional, como a paz mundial, a integridade dos Estados e a boa convivência internacional. Elas são a consciência moral, basicamente, da sociedade internacional. Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados de 1969. No artigo 53, ele fala que é nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite uma norma imperativa de direito internacional geral, para o fim da presente convenção. Uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados, como um todo, como eu já havia dito anteriormente, como a norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por uma norma ulterior do direito internacional da mesma natureza. Não pode ser de outra natureza. Já no artigo 64, se sobrevier uma norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente que esteja em conflito com esta norma, ele vai se tornar nulo ou ele vai se extinguir. Já em seu artigo 71, no caso em que o tratado, em virtude do artigo 53, o tratado for nulo, em virtude do artigo 53, as partes vão ser obrigadas a eliminar, na medida do possível, as consequências de qualquer ato praticado com base em uma disposição que esteja em conflito com a norma imperativa de direito internacional em geral. E elas também têm que se adaptar às suas relações mútuas à norma imperativa de direito internacional geral. Quando o tratado ele for nulo, extinto, nos termos do artigo 64, a extinção do tratado, ela vai liberar as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado e também não vai prejudicar qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes criadas pela execução do tratado. Antes de sua extinção, esses direitos, obrigações ou situações só podem ser mantidos posteriormente na medida que sua manutenção não vai entrar em conflito com a nova norma imperativa de direito internacional geral. Olá, dando continuidade ao assunto, né, nós vamos focar agora na importância e nas consequências do descumprimento das normas jurisprudentes. Como visto anteriormente, as normas jurisprudentes, elas são normas imperativas do direito internacional, ou seja, são normas que não podem ser derrogadas por nenhum tratado entre os Estados. Elas são consideradas essenciais para a manutenção da ordem e dos valores fundamentais da comunidade internacional. Segundo alguns autores, né, essas normas elas são universais e devem ser respeitadas por todos os estados como uma forma de obrigação compartilhada. Entre as normas dos CONJUNs mais conhecidas estão, por exemplo, a proibição de agressão, do genocídio, do tráfico de escravos e a proteção dos direitos humanos. Então, nós podemos notar que essas normas elas são essenciais para garantir a paz e a dignidade humana, e são tão importantes que não podem ser modificadas ou ignoradas, mesmo por acordos entre os Estados. Desse modo, cumprir as normas dos CONJUNs é fundamental para a estabilidade do sistema internacional, porque elas garantem que os Estados ajam em conformidade com os princípios fundamentais, como a proteção da dignidade humana e a paz mundial. O respeito a essas normas, ele reforça a confiança entre os Estados
e assegura que as relações internacionais se baseiem em princípios da justiça e em respeito aos direitos fundamentais. Por se tratar de uma norma tão importante, o descumprimento delas traz consequências muito sérias, como quando o Estado viola essas normas, ele comete, então, um ilícito internacional, o que pode resultar em responsabilidade internacional, que inclui sanções, como medidas diplomáticas, econômicas e até na intervenção internacional. Então, em casos graves, como genocídio ou agressão, por exemplo, a comunidade internacional ela pode atuar coletivamente para punir o infrator e reparar os danos causados. A Scioli, em sua obra Manual do Direito Internacional Público, ele destaca um trecho de uma afirmação de Emer de Vattel, que é que é da maior importância que as nações, que o direito das agentes, base de sua própria tranquilidade, seja respeitado universalmente. Se alguma nação expressar abertamente esse direito, todas podem e devem insurgir-se contra ela. E ao reunirem suas forças para punir esse inimigo comum, elas estão cumprindo seus deveres para consigo mesmas e para com a sociedade humana da qual são membros. Portanto, né, então, essas normas expurgentes, elas são necessárias para a ordem internacional e para o seu descumprimento acarretem sérias consequências, porque elas são aquelas normas que protegem os direitos fundamentais e promovem a paz, sendo indispensáveis, então, para a convivência pacífica entre as nações. Por fim, é importante tratarmos das chamadas limitações cogentes, que são 3. A primeira é a proibição de agressão e do uso unilateral da força armada nas relações internacionais, que trata do determinado no artigo 11 do Pacto da Sociedade das Nações, que diz que fica expressamente declarado que toda guerra ou ameaça de guerra que atinja indireta ou indiretamente algum dos membros da sociedade interessa a toda a sociedade, e esta deve adotar as medidas apropriadas para salvaguardar eficazmente a paz das nações. De forma que essa limitação ela vai determinar que nenhum Estado pode violar a obrigação internacional de proteção ou pode se eximir de suas responsabilidades internacionais, sob a alegação de que tal domínio constituía essencialmente matéria de sua competência nacional ou de seu domínio reservado. Já a segunda limitação é o direito de autodeterminação dos povos, que é mencionado na Carta da ONU. Nesse sentido, a Corte Internacional de Justiça reconhece e afirma o princípio da autodeterminação em seu parecer consultivo, por exemplo, de 21 de junho de 71, sobre a Namíbia, no parecer consultivo de 16 de outubro de 75, sobre a Saara Ocidental, e no julgamento de 30 de junho de 1995, no caso Timor Oriental, assim como também reconhece esse direito no parecer sobre a independência de Kosovo, que foi feito, na verdade, no dia 22 de julho de 2010. O terceiro princípio é o do respeito aos direitos humanos, que se esboçava à época da Sociedade das Nações sob a forma do Sistema de Proteção Internacional das Minorias, e se formou a partir de dispositivos da Carta da ONU. Sobre este tema, aliás, na formulação do Instituto de Direito Internacional, realizado em Santiago da Compostela, em 1989, ficou determinado que são os direitos do homem a expressão direta da dignidade e da personalidade humana, de forma que a obrigação para os Estados de assegurar o respeito decorre do próprio reconhecimento dessa dignidade. Essa obrigação internacional é, segundo esta formulação utilizada pela Corte Internacional, obrigação que se reveste de caráter erga omnes, ou seja, de todos os homens. É a obrigação que alcança a todos os homens. De forma que essa obrigação traz consigo o dever de solidariedade, para se assegurar a proteção universal e eficaz dos direitos do homem, todos os Estados devem agir solidariamente entre si. E aqui nós encerramos o assunto, professor, e agradecemos pela sua atenção.